Você pode se assentar? Por que você recebeu, tem recebido, e a gente tem feito isso mais recentemente, esse materialzinho bem na entrada agora, e não mais quando a gente vinha aqui à frente? É porque você precisa ficar com isso aqui na mente. Eu sou grato. Eu sou grato. Certo? Como já tem sido o nosso hábito há mais de 20 anos, não sei, eu acho que mais de 20 anos, vamos colocar assim, porque eu acho que já passou dos 20, né? Nós estamos em maio, né? Então já passamos dos 20 anos, já temos 20 anos em alguns meses. E nós sempre nos preocupamos com a questão financeira dentro da igreja, né? Em não tornar essa questão algo pejorativo, como muito se vê. Mas não podemos deixar de falar sobre aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Não podemos deixar de pregar sobre uma vida de gratidão. Não podemos de ensinar que a palavra de Deus nos diz que nós devemos andar na luz como Ele na luz está. Porque quando assim fazemos, nós temos comunhão uns com os outros, e aí sim, o poder salvífico do sangue de Cristo está sobre nós, e nós nos sentimos de fato que fomos feitos nele, justificados. Porque a justiça de Deus, ela não se opera em nós, única e exclusivamente em um aspecto das nossas vidas. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios e a gente vê Paulo já dando ali de início o tom daquela carta, ele diz assim: porque nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E se nós fomos abençoados, e ele diz isso já num passado, não é num presente, não é num futuro, porque senão o verbo estaria já no sentido próprio, mas ele diz, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Mas ao mesmo tempo nós lemos nas Escrituras, e elas nos alertam sobre algumas coisas, e entre elas diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí a gente vê, invariavelmente, crentes, pessoas que foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, pessoas que tiveram contato com a salvação, pessoas que tiveram ali aquele encontro com Deus. Eu não vou negar, não vou duvidar de que isso de fato tenha acontecido, mas que vive uma vida espiritual medíocre, porque não conhece o poder de Deus, porque não teve o contato com a graça, vê, ouve e sabe, né? E conta, inclusive, testemunhos daquele e do outro que vivem isso ou vivem aquilo, que passam por esses momentos de graça, sabe? Momentos de graça, mas ao mesmo tempo essa mesma pessoa ela não tem essas experiências com Deus. Então, quando a gente fala do Evangelho, a gente não pode relegar o Evangelho e a pregação do Evangelho a um tema único. O Evangelho ele tem que ser pregado na sua inteireza, na sua totalidade, para que aqueles que vivem pela fé, de fato vivam pela fé. Porque a fé, como diz as Escrituras, vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela pregação da palavra de Cristo. Então a fé é um momento, é um instante, e ela está diretamente relacionada com aquilo que eu tenho, o conteúdo que recebi. O poder de Deus, a palavra de Deus em mim, esse conhecimento que eu tenho da palavra de Deus em mim, é que vai possibilitar que eu tenha experiências de fé. O meu justo viverá pela fé, de fé em fé, de fé em fé. Mas eu não tenho fé e não poderei ter fé se eu não tenho conteúdo, se eu não tenho conhecimento, aquele que Pedro diz para nós que vocês precisam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Pedro, ele vai dizer, olha, graça vos sejam multiplicadas.
Isso significa que, olha, recebi uma graça e não é só uma, você tem mais graças. Você pode ter mais graças. Você pode viver graça sobre graça. E o que é graça? O que é graça? A palavra de Deus nos diz que a graça é um poder, é sabedoria, não humana, mas divina. Quando Deus, Ele concede-se a nós, quando Deus, Ele, em nosso favor, opera por meio do seu poder e da sua graça. E isso só vai acontecer em momentos em que você não é capaz. Porque se você é capaz, você vai e faz. Mas naquilo que você não é capaz, a graça de Deus, ela se manifesta nas nossas vidas, assim como Paulo, ele recebe essa palavra de Deus, porque vivendo tantas dificuldades como estava vivendo à época, e diante de um momento que ele vivenciava, ele ora insistentemente, ele diz por 3 vezes, insistentemente, eu pedia que o Senhor me livrasse desta situação. E Deus vem a ele e diz, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque quando somos fracos, experimentamos o poder de Deus. É naquele momento de fragilidade, e essa fraqueza é uma fraqueza naquele sentido de que você olha e, diante das circunstâncias, você se vê impotente, incapaz de resolver, ou de fazer, ou de chegar a uma solução. E é nesse instante, é nesse momento, que a graça de Deus, ela pode se manifestar na sua vida. Quando a gente lê Hebreus, capítulo 4, verso 16, ali está escrito assim, acheguemo-nos, portanto, ao trono da graça, e lá fiquemos, permaneçamos. Fica tempo. Esse tempo não é um tempo qualquer, mas é um tempo de qualidade. É um tempo que implica mais do que apenas ficar. É um tempo que envolve o relacionamento. É um tempo que envolve relacionamento, e com relacionamento com quem? Sala do trono, quem é que está na sala do trono? Quem que é que habita na sala do trono? Quem que está no santo dos santos? Quem? É Deus, a presença de Deus, é esse contato com a presença de Deus. Então Hebreus 4,16 diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiantemente, ou seja, com confiança. Confiança implica fé. Confiança implica fé, então eu tenho que ter fé, eu preciso ter conhecimento, uma bagagem suficiente para que eu possa entrar na sala do trono. E baseado também em Hebreus capítulo 10, quando diz assim, que a gente tem que entrar ali no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho que o sangue de Cristo nos possibilitou. Então, como eu entro no Santo dos Santos, na presença de Deus, por um novo e vivo caminho que o sangue de Cristo me possibilitou. Então eu me vejo perdoado, eu me vejo justificado, eu me vejo santo não porque sou santo, mas é porque Ele me salvou e me separou, me santificou. Santificar é separar. Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, eu já me vejo nessa condição de filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Eu já me vejo assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. É lá que eu estou. Eu me vejo justo, não porque sou bom, não porque meus caminhos são perfeitos, mas é porque Ele me tornou justo. Cristo Jesus, por meio daquilo que fez, me tornou justo. Então agora eu entro na sala do trono com confiança e lá permaneço. E eu permaneço com a intenção de receber o quê? Hebreus 4,16 está dizendo, eu recebo misericórdia. Lá nesse momento, recebendo misericórdia, então eu preciso entrar, mas antes de entrar eu tenho que ter convicção de quem eu sou. Mas entrando na sala do trono, eu lá permaneço com confiança. E essa minha confiança é baseada naquilo que eu conheço de Deus. Então, por exemplo, já citei algumas passagens aqui. Uma delas é Efésios capítulo 1. E que diz, Paulo dizendo assim, olha, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então eu entro com essa confiança e lá permaneço. Eu digo assim, eu já fui abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais.
Eu sou abençoado. Eu sou uma bênção. E lá eu permaneço. Na sala do trono. E eu permaneço. E note, o sentido da permanência é um sentido de reverência. É um sentido ali de estando diante de Deus, falando com Deus. E falar com Deus chama o quê? Como que é falar com Deus? Como que eu falo com Deus? A oração. Ali eu estou, consciente de quem eu sou, mas sabendo das minhas limitações, mas confiando no poder e na sabedoria de Deus que pode ser manifestada sobre a minha vida. Lá eu permaneço, confiantemente, para receber misericórdia. Então, eu recebo misericórdia. Uma vez que eu recebo misericórdia, eu me capacito. E aí o versículo dá a sua sequência dizendo assim: para que esteja então em condições de encontrar graça. Quem é que encontra graça? Nós. Nós encontramos graças. E a gente deve viver então uma vida que vai atrás da graça de Deus. Você deve se ver assim. O nosso cotidiano não pode ser um cotidiano qualquer. Nós não podemos nos deixar levar por circunstâncias, porque no mundo tereis aflições, e a Bíblia diz sobre isso. E Jesus diz para nós o seguinte: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você trabalha com a hipótese de, neste mundo, alcançar a plenitude da felicidade, eu, talvez, nessa manhã, vou jogar um balde de água fria sobre você. Porque se você trabalha com ideais, né? Nós trabalhamos com ideais, invariavelmente. Só que a gente é pego sempre ali na frente, com frustrações. A gente estabelece ideais, e às vezes esses ideais, não que não sejam bons, não que não sejam eles possíveis até mesmo, né? Mas a gente trabalha com ideais que são, às vezes, falsos. A gente cria expectativas falsas em relação a tudo. Expectativa em relação ao trabalho, expectativas em relação a uma formação intelectual, expectativas em relação à família, expectativas em relação à criação de filhos, expectativas em relação a um relacionamento conjugal, expectativas em relação às mais variadas coisas possíveis, expectativas em relação a bens materiais. E aí as pessoas trabalhando com essas expectativas, né? Elas têm ali elas colocam o seu coração naquilo e elas vão atrás daquilo. E aí você vai se ver, invariavelmente você se frustra, e quase sempre. Por quê? Esses ideais, eles talvez, se não forem medidos da forma adequada, e a gente tem uma incapacidade para medir de forma correta todas as coisas, elas vão gerar em nós frustrações. Você pode se ver assim, eu acredito que se veja assim, em diversos momentos, né? A vida, ela não é feita de tudo de bom, em todo tempo, em todo momento. Ou você vive assim sempre, feliz, alegre, que bom, só notícias boas, só coisas boas, tudo dá certo. A minha expectativa em relação ao trabalho não podia ser melhor. A minha expectativa em relação ao meu patrão não podia ser melhor. A expectativa em relação à minha empresa não podia ser melhor. A expectativa em relação ao meu casamento não podia ser melhor. A expectativa em relação aos meus filhos não podia ser melhor. Tudo perfeitinho assim? Quem é que está vivendo assim? Precisamos descobrir. Se você está vivendo assim, a gente precisa conversar com você um pouquinho mais. Quem sabe você não descobriu aí um caminho que possa nos ajudar. Mas o fato é que, como está escrito, no mundo tereis aflições. Mas Jesus diz para nós o quê? Tende bom ânimo. Ter bom ânimo envolve ser grato. Ter bom ânimo envolve ser grato. É você, apesar dos pesares, você dizer assim: eu sou grato. Mas no que você vai se firmar para ser grato? Se as coisas que existem, se as coisas que estão diante de nós, e vamos chamar isso de coisas materiais, que inclui as físicas, as coisas visíveis, nós olhamos ao nosso redor e, invariavelmente, a gente se vê desesperançoso. Criamos expectativas em fases da nossa trajetória,
quando somos crianças, depois como somos jovens, depois a gente amadurece um pouquinho, vira adulto, as expectativas elas mudam, e aí a gente nem sempre consegue alcançar aquelas expectativas, até porque a gente cria expectativas, mas não se planeja para elas, inclusive. Não somos hábeis nesse planejamento de trabalhar para que aquilo aconteça, mas ainda assim aquele que é mais organizado nesse sentido e tendo expectativas, ideais que diria são interessantes e que ela se planeja de tal forma para alcançar esse ideal, em algum momento ela se frustra também. Existem frustrações, elas vão acontecer, isso faz parte da vida humana sobre a terra. Mas se nós não tivermos isso conscientemente diante de nós, então vamos entrar numa espiral, de frustração. Porque o que nos cerca, mais uma vez a palavra invariavelmente não é bom. As notícias que chegam, são tão boas assim. Nós olhamos ao nosso redor e a gente fala de igreja, por exemplo, que temos que falar de igreja. Quando olhamos para a igreja, eu estou falando não só da Avivai, estou falando de todas. Quando a gente tira uma fotografia, o retrato da igreja, e aí eu me incluo, vamos colocar, eu sou corpo de Cristo, eu sou membro desse corpo, eu sou igreja, Nós somos igreja também num sentido coletivo. E quando a gente tira uma fotografia, como a gente olha e vê essa fotografia? A gente pode dizer, imagino que a igreja não vai bem. Eu não vou bem. E a igreja não vai bem. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê uma confusão sentimental. Pessoas imaturas, lidando com conflitos constantes. Quando a gente lê as Escrituras, lendo as Escrituras, eu vejo que é possível. É possível a gente chegar à maturidade. Carta de Paulo aos Efésios. Até que todos cheguemos à maturidade. Eu ainda estou em busca deste objetivo, ou dessa possibilidade. Quer indivíduo, quer coletivo, pelas experiências vivenciadas nas igrejas. De vez em quando eu me paro pensando e olhando para as igrejas falando assim, nossa, sabe aquele saudosismo? E eu não sou tão velho assim. E eu não estou dizendo que o passado foi melhor do que o presente. Mas talvez alguns momentos no passado já foram melhores. Expectativas lá de trás. E que chega aqui hoje, elas não se cumpriram tanto quanto lá atrás se via, se pensava. Quando a gente lê as Escrituras e a gente é alimentado pelas Escrituras, e as nossas expectativas também são moldadas pela leitura das Escrituras, e aí quando a gente lê lá em a profecia de Joel, e eu me baseei bastante nisso, eu tenho isso me chama bastante atenção, sempre me chamou bastante atenção. Aquela profecia de Joel que diz assim, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os velhos sonharão. Está falando de um derramar do Espírito de forma tão intensa, abundante, que envolve a todos. Não é apenas um indivíduo aqui que está tendo ali experiências extraordinárias com Deus na sua vida de uma forma geral, mas todos estão sendo visitados intensamente, poderosamente pela presença do Espírito Santo na vida deles. E essa presença poderosa, intensa, não é algo que apenas mexe com aquela pessoa que ali está, mas a partir dela, ela afeta tantas outras. Quando a gente olha e a gente vê o nosso contexto de igreja, a gente vê pessoas, às vezes igrejas cheias, mas pessoas vazias. E nos colocamos como igreja também no mesmo sentido, no mesmo balaio de gato, que assim, não vamos, somos melhores, não. Estamos tentando, mas mesmo na tentativa a gente se vê ali sem o resultado que se esperava, a expectativa que se criava.
E aí a gente se volta novamente para a profecia de Joel, nos últimos dias, nos últimos dias, nos últimos dias. E aí eu tenho a impressão de que nós estamos nesse tempo dos últimos dias, dos últimos dias. Algum teólogo pode dizer, não, pastor, mas os últimos dias já aconteceram. Pedro vai falar sobre isso. Isso foi o que foi profetizado pelo profeta Joel, lá naquele grande dia, o dia de Pentecostes, como nós chamamos, quando ali aquele povo estava reunido no cenáculo, buscando, porque Jesus fala, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, não saiam de Jerusalém. Então naquele dia tinha 120 pessoas que ali permaneceram. Mas quando elas começaram, provavelmente tinha milhares de pessoas, mas 120 permaneceu. E essas 120 que permaneceram, elas foram cheias do Espírito Santo. E a partir daquele ponto em diante, a igreja ela avançou, ela progrediu, o evangelho propagou-se de uma forma extraordinária, porque não era apenas uma pessoa evangelizando, não era uma única pessoa curando, não era uma única pessoa expulsando demônios, mas diversas, centenas de pessoas cheias do Espírito Santo, ali falavam com autoridade, como Estevão, falando com autoridade, ministrava o coração das pessoas. A gente vê isso na igreja do dia de hoje? Não. A gente vê uma igreja tão assim envolvida com as questões deste mundo, uma igreja tão imersa em coisas mundanas, e eu estou generalizando, tá? Não estou falando só da gente não, estou falando de todo. Uma igreja que parece não se parece em nada com aquela igreja apostólica, aquela igreja dos primeiros dias. Uma igreja muito diferente, uma igreja preocupada com estética. Ah, pastor, mas vocês também aqui, vocês estão preocupados com estética. Sim, nós nos preocupamos com esse aspecto estético da beleza, porque eu creio que a beleza também reflete Deus. Eu acho que a sujeira não reflete Deus, a desordem não reflete Deus, a bagunça não reflete Deus, a miséria não reflete Deus. Então nós temos que também, por meio daquilo que fazemos, ainda que com simplicidade, mas o melhor, com ali bom gosto. Entende isso? A gente precisa refletir Deus. Campos do Jordão reflete muito mais Deus do que Mauá reflete Deus. É isso. Sejamos realistas. Ai, pastor falou mal da minha cidade. Olha, o que eu posso fazer? Tem culpa disso daí, não? Então a gente fala assim, existem coisas que refletem Deus muito mais do que outras. E a igreja deveria ou deve, tem que ser, o reflexo real de Deus aqui na terra. Como Jesus vai falar assim brilha a vossa luz neste mundo. Para que os homens vejam as boas obras que vocês estão fazendo e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E quando olham para nós, eles devem ver boas obras. Mas será que estão vendo boas obras? Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 15 e 21, nós vamos ler aqui. Ele fala, olha, gente, a igreja precisa mostrar quem é. A igreja precisa se mostrar, quando ele inicia no capítulo 1, falando, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Ele escreve isso para uma igreja que está enfrentando um momento difícil. Ela não só enfrenta um momento de perseguição pelo Império Romano. Ela enfrenta também uma força que é exterior, que força essa igreja a ser como os outros são, como todos são em Éfeso. A cidade de adoração a Diana, uma cidade idólatra, uma cidade em que o mundanismo é comum, é normal, em que fazer as coisas que todos fazem é comum, e se você não faz, você está fora. Você não é dos nossos. Uma cidade em que a perversão sexual, ela atingia níveis altíssimos, até porque a própria religião se utilizava disso. E não sem motivo, Paulo escreve a uma igreja que, de certa forma, está sendo ali assediada para ser assim. Para viver como os outros vivem.
para viver uma vida mundana, não uma vida de santidade, de separado. Eu sou santo porque eu sou separado. Então ser separado é não se envolver com as coisas do mundo. E quando a gente lê Salmo 1, bem-aventurado aqueles que não se detêm no caminho dos ímpios, bem-aventurado aqueles que não se assentam nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei de Deus, e na lei de Deus essa pessoa medita de dia e de noite. Esse é o retrato da igreja de hoje. O que a gente vê? As pessoas, eu não estou falando que você não deva estar com as pessoas do mundo, porque você é luz, você é sal, então você tem que estar lá iluminando, você tem que estar lá protegendo o sal, esse poder de conservação. Mas é diferente quando você se junta na roda dos escarnecedores. Porque o seu prazer está na lei do Senhor. Você pode estar ali, envolvidas com as pessoas deste mundo, porque se você não estiver, como que elas poderão conhecer a verdade? Se você não pregar a verdade a elas. Só que na verdade, você não está pregando a elas, elas que estão pregando a você. E elas estão te convertendo a você viver no modo delas. Onde está o seu prazer? Onde está o nosso prazer? Está na lei do Senhor? É na lei do Senhor que nós temos meditado de dia e de noite. Então, Paulo escreve a uma igreja. Essa mesma igreja recebe ali uma mensagem. E veio direto, quentinha, fresquinha, de Jesus. Apocalipse capítulo 2. Vamos ler primeiro Apocalipse capítulo 2. Olha o que Jesus fala para essa igreja de Éfeso. Ele diz para ela, vamos lá, Jonathan, coloca aí. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus. João está tendo uma visão, está na ilha de Patmos. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Olha, elogio, hein? E que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. O que o João está falando aqui, por revelação do Senhor Jesus? Então, é uma mensagem direta, Jesus dizendo direto. João escreve essas coisas que eu estou dizendo para você. E manda essa carta à igreja de Éfeso. Conheça as tuas obras, tanto o teu esforço, o teu empenho e a tua perseverança, que você não pode suportar homens maus. Que puseste à prova aqueles que se auto-intitulam, aqueles que chamam sobre si os ministérios, os 5 ministérios de Paulo aos Efésios. A uns Deus colocou por apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas. Os 5 ministérios. E muitos aqui nessa igreja, porque era uma igreja grande, chegou a ter 50 mil membros, muitos se levantavam ali dizendo que eram apóstolos. Timóteo, o jovem Timóteo, foi o pastor dessa igreja. E ali essa igreja, ela tinha esse feeling de perceber quem é de Deus, quem não é de Deus. Quem tem chamado, quem não tem chamado. Quem tem ministério e quem não tem ministério. E ali pôs à prova esses daqui que se auto-intitulavam sendo ministeriais e não eram. E aí Jesus continua dizendo a ela, verso 3. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome. Eles estão enfrentando uma perseguição do Império Romano por meio de Nero. Pessoas estão sendo mortas. Paulo vai escrever a Timóteo 2 cartas pessoais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, quando ele então ali buscando num sentido, Timóteo, desperta o dom de Deus que está em você, não se deixe levar pelo medo, não se deixe levar pela perseguição que a igreja está enfrentando. Olha a minha situação, eu estou preso, eu sou prisioneiro de Cristo, eu não me envergonho do Evangelho, não se envergonhe do Evangelho também, Timóteo. Persevere. Ele está escrevendo ao pastor daquela igreja, ele escreveu aquela igreja, essa igreja recebeu uma mensagem do próprio Jesus, e ela está sendo aqui elogiada nesse primeiro momento. Tens perseverança, você suportou provas por causa do meu nome. Não te deixaste esmorecer. Verso seguinte. Tenho, porém, contra ti. Eu acho que aqui se encaixa para a gente. Bem. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor.
que é o primeiro amor? As primeiras obras, quando a gente tem aquele encontro com Deus lá no começo, aquele fervor inicial, aquela empolgação, né? Você sai pregando para os cachorros na rua, convertendo os postes, você está falando de Jesus, você quer ministrar, você quer orar, você quer ali impor as mãos sobre os enfermos, você quer estar nas praças, você quer visitar pessoas, e ali esse primeiro amor com que a igreja teve tanta experiência no início, essa comunhão entre os irmãos, no partir do pão, de casa em casa, essa ajuda mútua, aquele que tem necessidade, ele é socorrido por aquele que tem mais. Mas ao longo do tempo, e pela igreja ter crescido, e pelo envolvimento, de certa forma, pelas influências de fora para dentro dessa igreja, né, eles acabaram se tornando um tanto céticos quanto às boas obras. É compreensível, porque você vive num tempo em que você não é perseguido, você vem para a igreja livremente, ninguém te impede, você pode falar, você tem liberdade. Lá não era a mesma coisa. Você tem um império romano, você tem um imperador louco, maluco, Nero, já tocou fogo em Roma, está colocando a culpa nos cristãos, e ele está matando todo mundo, ele vai matar quem estiver na frente dele, e você então faz o seguinte: eu vou me esconder aqui, eu vou virar um 007 da fé. Vou me esconder dentro da igreja, não vou dizer para ninguém quem eu sou, eu vou flertar até mesmo com as coisas do mundo. Bom, essa igreja aqui, ela não necessariamente estava flertando, e Jesus fala isso para ela. Vai a parte seguinte. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras, e se não, vem a ti, removerei do teu lugar o candeeiro, caso não se arrependa. Vai no verso seguinte. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E essas obras dos nicolaítas, elas estão relacionadas a esse mundanismo dentro da igreja. A igreja, ela se associar com o mundo de tal forma, eles odiavam. Essa igreja é uma igreja espiritual. A carta mais espiritual é a carta aos Efésios. Essa é uma igreja espiritual. Ela odeia as obras dos nicolaítas. É uma igreja de oração. A carta de Paulo aos Efésios, ele está orando sempre. Dobro meu joelho diante do Pai, em quem todos recebem o nome. Eu oro por vocês. Eu peço ao Pai por vocês, para que Ele dê espírito de revelação, espírito de sabedoria no pleno conhecimento dEle. Que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Quando a gente chega no capítulo 6, Paulo 6,18, ele fala assim: orando em todo o tempo no Espírito Santo. Então, está recheado de oração. É um alerta para nós como igreja, porque eu fico imaginando, se Jesus viesse hoje e dissesse, avivai. Lógico que Ele não vai vir aqui falar só com a gente, não, né? É provável que Ele fale com a igreja do Senhor, né? Que está, sei lá, no Brasil, não sei, em São Paulo, não sei, em Mauá, não sei se Ele vai ter essa deferência de falar com uma cidade específica. E muito embora aqui está falando com uma cidade específica, Éfeso. Mas ali eu fico pensando por que Ele só escreveu 7 cartas e as 7 igrejas e da Ásia. Nem falou com a igreja de Jerusalém, nem falou com outras igrejas. Aí está um mistério. Não foi revelado. Mas se chegasse para nós hoje, igreja que está em Mauá, tenho ao seu favor o quê? E contra ti? Qual será a lista maior? A favor ou contra? Não cabe aqui, porque a gente teria que fazer um estudo mais demorado sobre as 7 igrejas, mas de certa forma as 7 igrejas representam a gente de forma geral. O estado da igreja de uma forma geral, espalhada pelo mundo. Mas o fato é que Paulo diz assim, olha, vocês são igrejas, são eleitos, entendam este mistério que eu recebi, a revelação, estou dando para vocês de bandeja, para que vocês vivam, andem em conformidade com aquilo que devem ser, aquilo que são de fato. Aquilo que são de fato.
E nesse capítulo 5, verso 15 ao 21, ele passa ali algumas orientações de como a gente deve se portar como igreja, mesmo vivendo num mundo caído, num tempo de muita perversão, num tempo de muita injustiça, num tempo de muita hipocrisia, num tempo de muita mentira, né? Como nós, igreja, devemos nos portar. Ele fala assim, porque se você não se portar como de fato é, como igreja que tem que ser, você vai viver de frustração em frustração. Se você não crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de disciplinas espirituais, elas são essenciais, você será apenas alguém nominal, que vem domingo após domingo na igreja, mas não cresce e não tem forças para se desenvolver. Você terá expectativas que você mesmo vai criar, e essas expectativas vão te dar uma rasteira logo, logo. Você estabelecerá ideais que são falsos, seja em relação à igreja, seja em relação a você, seja em relação a tantas outras coisas que te cercam, seja em relação à liderança, seja em relação a pastores. Você criar expectativas falsas, achando que por essas expectativas você vai alcançar essa plenitude, esse zênite, aquele momento, né, que você ouve anjinhos cantando, cheguei aqui, né, na plenitude, estou na plenitude. Não! A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado, para que não caia. Há necessidade de uma vigilância diária, constante, todo tempo, todo momento, porque os dias... Olha o que Paulo então está falando aos Efésios, lá no capítulo 5, verso 15, nós vamos ler até o 21, ele fala assim para nós, bota lá, Jonatas. Bora lá, 15, Efésios 15, aliás, Efésios 5, 15, 21. Portanto, vede prudentemente como vocês estão andando. É uma advertência. Não é apenas um olhar superficial, mas é ver com atenção, com cuidado. Veja com prudência como vocês estão vivendo, como vocês estão andando, o seu dia a dia, o seu comportamento, como você se comporta diante das circunstâncias, como você se comporta diante dos relacionamentos. Veja, portanto, prudentemente como vocês andais, não como nécios, e sim como sábios. Não como tolos, mas sim como sábios. E aí ele diz, continuando no verso 16, você deve aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Porque os dias são... Poxa, precisava ele dizer para a gente descobrir que os dias são maus? Ou você acha que você está ali na Alice, no País das Maravilhas? Eu sei, eu entendo, te compreendo, porque eu também me vejo assim. Eu quero estar no Éden. E sabe por que isso acontece com todo ser humano? Porque, segundo Salomão escreveu em Eclesiastes, Deus colocou no nosso coração a eternidade. Então, a gente quer aquilo que a eternidade ela representa. A gente almeja isso. Só que, calma, a gente está num momento e num tempo em que isso ainda não será possível. Mas até que isso aconteça, até que a gente chegue na plenitude dos tempos, até que a igreja ela chegue no seu tempo final, dentro do relógio de Deus. Neste mundo nós vamos ter aflições, mas precisamos ter bom ânimo. E ele fala assim, por essa razão, não se tornem insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Você precisa não entender a sua vontade, mas a vontade daquele que te chamou. É buscar entender qual que é o propósito dele para a sua vida, qual que é o sentido de vida que você tem que ter, que propósito de vida você tem que ter. Será que é construir mais uma casa? Será que é ganhar mais dinheiro? Provavelmente não. Provavelmente não. O propósito dele está em você se tornar cada vez mais parecido com ele, ao ponto de dizer, como Paulo disse, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Você pode estar passando aí, acabou de passar por um naufrágio.
Você pode ter tomado aí uma chibatada de 39 chibatadas menos 1. Você pode ter sido apedrejado, tido como morto, lançado fora da cidade, mas você, de repente, se levanta, sacode a poeira, volta para a cidade e continua pregando o Evangelho. Você vai ser como o Estevão, estando ajoelhado ali no chão, sendo apedrejado, e não é com pedrinhas assim, daquelas de brita, pequenininho, número 1, número 2, não. É paralelepípedo mesmo, porque o apedrejamento, assim, as pessoas queriam assim, eu vou jogar uma pedra maior. E imagina você sendo apedrejado, Estevão ali, fitando os céus, olhando, viu ao Senhor, e ali, naquele instante em que ele estava sendo morto por pessoas perversas, inclusive Saulo, o Paulo, ao invés de ele dizer, Senhor, amaldiçoa eles, ele diz o quê? Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E por que ele pôde dizer isso? Ele não diria de si mesmo. Mas ele disse porque ele estava cheio do Espírito Santo. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, diante das adversidades, diante das aflições, diante de confusões que a gente vive neste mundo, a nossa resposta será uma resposta carnal, humana, mundana. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, existe prudência, existe amor, existe misericórdia. E aí Paulo então, falando aos Efésios, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Verso seguinte, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Verso seguinte, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Mas esse negócio de ficar indo na igreja, domingo lá, que bobeira. Eu sirvo a Deus aqui em casa mesmo. Tem muita gente pensando assim. Tem a igreja na casa, a igreja individual, no lar, que está ouvindo aí aqui besteiras dos influenciadores gospels, que você não precisa ir mais na igreja, apontando os defeitos da igreja, que são muitos. Jesus mesmo lá, lê Apocalipse, vai ver, ele vai falar um monte de defeito das igrejas. Mas lá em Hebreus capítulo 10, 25, ele diz assim, não deixe de congregar, não deixe de ter comunhão, não deixe de estar ligado a uma igreja local, não deixe de fazer isso, como tem sido o costume de alguns. É preciso estar junto aqui, é preciso aqui junto nas adversidades, nas dificuldades, lidando ali com os conflitos, eu sendo aperfeiçoado, porque ao invés de jogar a pedra, eu olho para mim mesmo. Eu não vou olhar para o meu irmão e dizer assim, esse daí. Não, eu vou ter que enfrentar aquela situação. Eu vou ter que moldar o meu coração. Eu vou, e leia Efésios, você vai ver ali, Paulo fala assim, não deixe que a ira tome conta do seu coração. Antes que isso aconteça, vai e se resolva. Se um teu irmão pecar contra ti, vai até ele, converse com ele, admoeste ele. Se você conseguir, ganhou o teu irmão. Não fique aí fazendo fofoca pelos cantos. Seja crente. Mas esteja cheio do Espírito Santo. Mas para estar cheio do Espírito Santo, eu tenho que estar louvando com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Versos 20. Dando sempre graças a Deus, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. Paulo não está dizendo sempre dando graças por todas as coisas boas, mas também pelas coisas não tão boas, ou pelas coisas muito ruins que estão acontecendo. E talvez essas coisas ruins que estejam acontecendo, elas não se enquadrem naquilo que Paulo está dizendo assim, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, porque elas podem estar acontecendo por escolhas suas. Aquilo que Paulo está dizendo, todas as coisas cooperam, se aplica a ele que ama a Deus, que anda na luz, como Jesus está na luz, que guarda os caminhos do Senhor. Porque quando a gente também se desvia, quando a gente busca outros caminhos, seremos, obviamente, afetados por essas escolhas. Então não diga
que Deus está te tentando, porque Deus não pode te tentar. Porque a ninguém tenta e nem ele pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai, o seduz. Mas quando você está se enchendo do Espírito Santo, ao invés de estar tomando cachaça, ao invés de estar tomando vinho, eu disse, não falei que não pode, crente não pode tomar vinho. Depois você me explica como que Jesus multiplicou, e transformou água em vinho num casamento em Caná da Galileia, tá bom? Paulo não está dizendo isso, e nem eu estou dizendo para você, tome vinho, você pode tomar, né? Não vamos entrar nessas discussões tolas, porque o próprio Paulo vai dar uma resposta bem ali apropriada, todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar influenciar por nenhuma delas, porque o meu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor eu medito de dia e de noite, porque eu quero ser como aquela árvore que está plantada à beira do rio, e que ali ela não fica com as suas folhas secas, murchas, mas sempre verdejantes, e dá frutos sempre constante na época apropriada. Agora, se você quiser viver uma vida seca, uma vida medíocre, então, faça exatamente o contrário daquilo que nós estamos dizendo aqui. Não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, louvando, bendizendo, exaltando o Senhor de todo o coração, dando graças em todo tempo. Ministério de Louvor pode se achegar. O que nós ensinamos na nossa igreja sobre o tema finanças? E o fazemos normalmente apenas nesse culto de ações de graças. Pastor, vocês também vieram pegar pegadinha aqui, tem um QR Code aqui atrás. Olha, enfim, nós não queremos, e aí eu vou te chamar, olha que eu vou ser bem, talvez eu seja um tanto indecoroso, nós não queremos o seu dinheiro amaldiçoado. Está entendendo isso? Nós ensinamos as pessoas da nossa igreja a serem fiéis a Deus. Nós ensinamos elas a viver na dispensação da graça de Deus. Nós ensinamos elas a tornar aquilo que vem às suas mãos algo bendito. Nós ensinamos elas a fazer como Abel fez, diferente de Caim. Caim, o que ele fez? Está relatado. No fim de uns tempos, veio Caim, pegou algumas ofertas e ofereceu a Deus, e Deus não se agradou da oferta de Caim. Mas, e o texto continua, mas Abel, que era pastor de ovelhas, tirou das primícias do seu rebanho, ofereceu a Deus, e Deus se agradou da oferta de Abel. Caim, ele ficou injuriado, por que você se agradou de Abel e não se agradou da minha oferta? E a gente volta para o texto de novo e a gente vê o seguinte, Deus não se agradou da oferta de Abel. Primeiro Deus se agradou de Abel, depois da oferta de Abel. Porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O coração de Abel não estava nas riquezas. O coração de Abel estava no reconhecimento de que tudo vem de Deus, pertence a Deus, é para ele, é para o louvor dele, é para a glória dele. E ele entendia que se ele fizesse isso, santificasse tudo que tinha por meio de uma parte que ele oferecia, aquilo seria santo. E aí aquela maldição que veio sobre a terra lá no começo, quando Deus disse, maldita é a terra por sua causa, essa maldição ainda não foi tirada, continua presente, mas quando a gente santifica aquilo que vem às nossas mãos, nós dizemos assim para as trevas, aqui é santo, você não toca. A gente lê Malaquias 3:18, o contexto que diz assim, traga todo o dízimo à casa do tesouro. Traga todo o dízimo à casa do tesouro. E eu permito para vocês,
A única vez que eu vou permitir isso para vocês, porque eu sou Deus, mas nesse ponto eu vou permitir para vocês, façam prova comigo, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Então quando você vier aqui à frente, e eu chamo as pessoas da igreja, você que está visitando, gente, por favor, sinta-se à vontade, nós não queremos constranger ninguém. Mas as pessoas que estão na nossa igreja, nós vamos ensinar. Esse cartãozinho que você receber é para você ficar com isso na memória. Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. Para você refletir sobre o que você tem feito da sua vida. Porque antes da sua oferta, você é que precisa agradar a Deus com a sua vida. Se a sua vida não agrada a Deus, nem deixe a sua oferta, nem entregue. Como a Bíblia diz, deixe ela no altar, vai, resolva o que você tem que resolver, depois você vem e oferta. Está entendendo? Avivai, vocês estão entendendo? Amém? Então vocês que já estão aprendendo isso, a gente não tem mais ter dúvida a respeito disso. Então nosso propósito é que você tenha na memória a gratidão. Por isso, é apenas algo visual, para que você possa, pega aí o seu cartãozinho, dá uma olhada e vê, eu sou grato mesmo? Eu sou grato mesmo? Esse cartão você deve ter recebido no começo, porque nós vamos ter o nosso momento agora aqui de gratidão. Ninguém está pedindo dinheiro, mais uma vez. Esse cartão é para que você faça isso de forma simbólica. Se você entendeu isso e diz, eu sou grato. Se você entendeu, ainda não consegue praticar, mas é assim, eu serei grato. E você vai sair do seu lugar. Você vai trazer aqui na frente teu gasofilácio, você vai depositar isso aqui de forma simbólica. Você que já tem feito isso, as pessoas ou elas vão trazer em espécie, ou elas já depositaram, já transferiram, não sei, né? Nós vamos passar a maquininha aqui na igreja, não, a gente não vai fazer isso. Está entendendo? Né? Não é esse o propósito. O que eu quero é que você seja abençoado por meio do entendimento correto das Escrituras. Não adianta você vir trazer um dinheiro amaldiçoado e você não ver a graça de Deus na sua vida e ficar reclamando de Deus. Mas eu quero que você venha aqui depois e dê testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Diga quem você tem sido diante de Deus. Fala das suas experiências com Deus nesse sentido. E nós temos aqui diversos testemunhos. Lógico que a gente conta aí com a descrição das pessoas, nem todos gostam de se expor e testemunhar dizendo, mas eu falo para você, fale sobre isso, ensine também com o seu testemunho, deixe as pessoas saber que você tem sido fiel a Deus e pela fidelidade que tem tido com Deus, nesse sentido, você tem sido uma bênção e tem abençoado outras pessoas. Você só pode abençoar alguém se você é abençoado. Então vamos louvar ao Senhor. Vamos bendizer ao Senhor, vamos demonstrar a nossa gratidão e vamos dizer assim, nós somos uma igreja grata diante de Ti, ó Deus. Nós não queremos nos influenciar com as coisas deste mundo. Queremos ser uma igreja que se volta ao primeiro amor, às boas obras, o socorro aos necessitados. Queremos ser uma igreja com o coração grato. Não queremos ter um coração fechado para a revelação de Deus, mas queremos ter a experiência. Eu quero viver o que o meu irmão está vivendo também. Eu quero me unir a ele nesse testemunho. Deseje que o seu irmão tenha revelação, uma revelação de uma vida de gratidão diante de Deus. Quem é grato aqui, fica em pé. Recebemos um novo dia.